Então, boa noite aí, pessoal. Vamos iniciar aí mais uma web aula, certo? Hoje, então, turma, vou falar sobre a situação de aprendizagem 4, né? Os conceitos relativos que a gente vai precisar para realizar a situação de aprendizagem. E depois, no final, caso tenha alguma dúvida, a gente tira as dúvidas das outras situações de aprendizagem, ok? Aí, antes, pessoal, de iniciar a aula de fato, vou passar um vídeo aqui motivacional da indústria. Aí, logo em seguida, a gente inicia, tá bom? Tá bom. Marcadores Faber-Castell. Os processos de produção da fábrica de marcadores Faber-Castell são quase totalmente automatizados e podem produzir até 35 milhões de marcadores de texto por ano. Tudo começa na fase de moldagem por injeção. Os grânulos de plástico reciclados são usados como matéria-prima para a fabricação de invólucros e tampas. Os lotes são mensurados e enviados para uma área especial, onde são derretidos. O material líquido resultante é injetado em um molde sob alta pressão. Após o resfriamento, são obtidos invólucros de cores diferentes, prontos para a próxima etapa de produção. A tinta é produzida em uma fábrica separada. Em um misturador industrial, os corantes das cores desejadas são misturados com água ou solvente. A última etapa da produção é a montagem. Os invólucros recebem um logotipo corporativo, após o qual a tinta é derramada neles e um refil é inserido. Depois de colocar a tampa, os marcadores estão prontos para serem embalados. Isso é feito manualmente e as embalagens também são produzidas de plástico reciclado. Eu não tô ouvindo nada, não. Tá sem Oh, áudio. perdão. Agora que eu ouvi. Beleza, então vamos lá. Em nosso almoxarifado de matéria-prima, encontramos então suportes do porta-pallets frouxos. Neles são acondicionados os blanks dos processos de usinagem dos moldes e matrizes. Então isso deve ter ocorrido por causa da deformação dos parafusos de fixação. Então, para poder resolver o problema com os elementos de fixação, vou receber um treinamento. Depois disso, ficará fácil para você identificar então a aplicação de alguns tipos então de chavetas e parafusos. Depois do treinamento, terei que identificar a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos, bem como efetuar sua descrição, um pelo sistema métrico e outro em polegadas. Você já tem alguma ideia do que pode estar provocando a deformação que ocorreu nos parafusos de fixação? Bem, eu ouvi meus colegas comentarem que o Blank, com 4.000 quilos, é colocado sobre o suporte, gerando então uma carga nos parafusos de fixação, que ainda é intensificada devido ao momento de alavanca. Você já deve imaginar que terá de calcular para saber quanto cada parafuso deve suportar, não é verdade? Bom, terei que calcular o esforço, a tração que cada parafuso de fixação está sendo submetido. O que mais que você terá que fazer? Também terei que calcular a resistência, a deformidade ao escoamento de cada parafuso e compará-lo com o esforço que está submetido. Após a comparação, tenho que escolher o parafuso adequado para essa situação. Existe alguma limitação para a definição dos parafusos? Como há falta de espaço, o diâmetro do parafuso, então, não poderá ser, então, alterado. E o suporte, então, é fixo por dois parafusos sextavados, com classe, então, de resistência, né, 5,8 e bitólio, então, MA 1030 RIZB, cujo passo, então, é de 1,5 milímetros. Você terá que apresentar algum relatório sobre as suas conclusões? Sim, tem que elaborar um relatório descrevendo, então, o problema encontrado e a solução para eliminá-lo. Bom, deixa eu só pegar minha colinha. Então, pessoal, então aí estão os...
Bom, pessoal, então a primeira etapa, né, especificar os elementos de fixação com base nas informações disponíveis no anexo 1. Então, esse anexo 1 aqui, pessoal, vai ser feito no encontro presencial, que é esse daqui, pode ser baixado por aqui. Então, vocês vão identificar a aplicação dos fixadores, é meio que fazer uma associação da coluna esquerda com a direita. Isso aqui, pessoal, vai ser feito na aula presencial, ok? A gente vai ver uma parte também de elemento de fixação aqui de macro. O professor também, na aula presencial, vai falar um pouco também sobre essa parte de elementos de macros, esses elementos de fixação, certo? Principalmente aí chavetas e parafusos, né? E qual é a função aí, a utilização de cada um deles aí, ok? Bom, então esse aqui é no presencial. Então esse aqui vocês não vão fazer para me entregar aqui, vocês vão fazer na aula presencial. Provável aí na segunda aula presencial. Bom, a segunda etapa, então, vocês vão realizar os cálculos para determinar, então, a força, a carga aplicada sobre o suporte do blank e o cálculo do esforço à tração aplicado nos parafusos de fixação do suporte, tomando como base as informações disponíveis, então, no anexo 2, onde você encontrará, então, o esboço de suporte do blanco, informações sobre a classe de resistência dos parafusos métricos e as fórmulas para os cálculos de força, tensão, área, etc. Então, aqui, ó, aqui eu faço da aula do anexo 2 ou a outra forma, né, pessoal? Aqui, ó, vem aqui. Perdão, nem precisa ser esse, porque já vem direto. Situação de aprendizagem, situação de aprendizagem 4. Aqui, ó, esse é anexo 1 tem anexo 2 aqui. Ó. Aqui vai estar em PDF. Esse outro aqui, o outro aqui está em Word, ok? Bom, pessoal, então aqui é a segunda etapa. Então, aqui que a gente tem que fazer é calcular, então, né? Calcular o esforço, né? Então, a gente tem que calcular o esforço que vai ter aqui nesse blank, né? O esforço que o parafuso, então, vai estar submetido, né? Juntamente com o esforço e a tração, esforço da tração aplicado aos parafusos, né? Da fixação do suporte e tomar com base as informações disponíveis, então, no anexo 2. A gente vai pegar o raciocínio aqui, logo mais, entendeu? Certo, pessoal? Alguma dúvida aí, questionamento? Bom, então, a etapa 3, né, pessoal? Então, um arquivo editor de texto, vocês vão realizar o cálculo de resistência ao escoamento dos parafusos de fixação, né? Então, agora vocês vão, depois que fez a análise do esforço, você pega do parafuso, né? Então, você vê lá o esforço do parafuso. E vão comparar com o resultado do cálculo do esforço de tração que os mesmos estão submetidos. Então, o que é o segredo desse exercício, pessoal, dessa situação de aprendizagem? Devido às condições aqui, a gente vai calcular quais são as condições, então, que esse meu blanco vai estar submetido e que esse meu parafuso está submetido, né? Aí eu vou verificar, então, se esses parafusos que estão colocados aqui, se eles estão adequados ou não, se eles atendem ou não essas condições aqui, que é uma massa de 4 quilos, nessa distância aqui, por exemplo, da aplicação do parafuso, se vai estar adequado ou não. Caso esteja adequado, mantém um parafuso. Caso contrário, tem que pegar um parafuso, né? Então, o parafuso está subdimensionado, tem que pegar um de classe superior. Então, a gente faz a alteração aí. E a quarta etapa, né, pessoal, na verdade, não precisa elaborar um relatório, é só fazer uma conclusão do que foi feito na etapa 2 e 3, ok? Então, pessoal, quais são os conhecimentos que a gente vai precisar para fazer essa situação de aprendizagem? São os cálculos técnicos aplicados à mecânica, né? Que é momento, equilíbrio, pressão e tensão e algumas coisas de elementos de macro, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, o primeiro cálculo que a gente tem que saber aí, né, pessoal, é o chamado momento e equilíbrio, né? O que vem a ser, né? Então, por exemplo, quando fala que uma estrutura está em equilíbrio estático, né, pessoal? Por exemplo, ela não tem movimento, né? Mas
Mas um componente, um objeto que não esteja em movimento, esteja estático, não quer dizer que eles tenham ausência de força. Porque, por exemplo, se não tivesse, por exemplo, a gravidade, né? Então, se a gente não tivesse sob a ação da gravidade, estaríamos todos flutuando, né? Então, então a gente tem pelo menos uma força que a gente sabe que é conhecida, que é a tua, gravidade, puxa a gente para baixo, né? Em direção ao centro da Terra, né? Então, essa é a gravidade. A gente parado, né, pessoal, vão ter forças, mas só que as forças, né, a somatória das forças, tanto na horizontal e na vertical, vai ser igual a zero, ou seja, nós estamos em equilíbrio. No momento que a gente tem um movimento, por exemplo, se a gente está andando para frente, a nossa resultante está indo para frente, né? Então, a soma dos movimentos, soma dos momentos resultantes aí das forças resultantes indica que a gente está andando para frente, né? Então, a nossa vetorial está para frente, né? Então, por exemplo, aquele exemplo da balança que a gente vê clássico aí, em duas crianças no balanço, né? Então, vamos supor lá, uma criança de 20 quilos aqui de um lado e de 40, de 50 ali do outro, né? De 5 do outro. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que então, tem um braço de alavanca de 10 e o outro aqui de 4, justamente, né, para ter 20, 20 do lado. Então, 20 menos 20 vai ser zero, ou seja, eles vão estar em estático desde que eles estejam, então, com um braço de alavanca que compense o peso deles. Eles podem ter pesos diferentes, mas o braço de alavanca, então, vai ter que ser diferente para equilibrar o peso, né? Então, isso é momento e equilíbrio. Bom, além do momento e equilíbrio, pessoal, a gente tem que saber também o momento de força. O que é esse momento de força? Então, ele é a medida da condição de uma força para produzir rotação de um corpo. Como, por exemplo, parafuso ao redor de um ponto qualquer de apoio e rotação. Então, para calcularmos o momento de força, a gente multiplica a intensidade da força pela distância entre a força e o eixo de rotação. Então, no dia a dia, o momento de força é conhecido como torque, que é necessário para especificar, por exemplo, o aperto de uma determinada bitola de parafuso. E de acordo com o sistema internacional, a unidade de medida do momento de força é o Newton vezes o metro. E não foi criado nenhum nome especial para denominá-lo. E simbolicamente, né, pessoal, momento de força é denominado por momento igual a força vezes deslocamento. Então, quando fala assim, o carro tem tantos quilos de torque, né? Então, é quilograma força metro. O que é? Então, é a força que o carro tem. Vamos supor aí o carro que, por exemplo, em determinado giro, ele vai ter um certo momento. Então, é o momento, por exemplo, que o meu motor vai gerar maior força, que ele vai gerar, então, um torque. Esse torque que ele vai gerar o giro lá no virabrequim, né? Por isso que o virabrequim gira, que ele faz um movimento de rotação. Essa rotação é um torque. Esse torque, por sua vez, é transmitido para as rodas. Então, esse é o chamado momento de força. Quando a gente vai abrir a porta também, né? Então a gente abre a porta, a gente está com a força perpendicular à porta. Então eu tenho aqui, por exemplo, a minha maçaneta e no meu cotovelo é a dobradiça. Então, por exemplo, eu gero um momento. Esse momento eu consigo fechar e abrir a porta. Se eu aplicar a força paralela aqui à porta, eu não consigo, né? Então, por exemplo, eu só vou empurrar a porta, mas não vou conseguir fazer o movimento de rotação, né? Ou seja, né? Então, geralmente, né? A força, ela para ter o aproveitamento dessa força, ela tem que estar perpendicular. Ela pode ter uma angulação sempre maior do que zero, obviamente, e essa força vai variar. Então, 90 graus eu tenho o ápice dessa força, né? Vamos dizer, por assim dizer. Certo, pessoal? Bom, o outro conceito aí é chamado de pressão e tensão. Então, as definições de pressão e tensão confundem, pessoal. Eles têm a mesma definição, que é força sobre a área, né? Mas são termos diferentes. Então, o termo pressão ele é mais utilizado quando fala de sistema pressurizado, seja com ar, gás ou líquido, envolvendo mais a superfície de contato. Já a tensão, né, é quando nos referimos à resistência interna dos materiais a um determinado esforço, né? Então, por exemplo, quando apoiamos um componente qualquer sobre um plano horizontal, sua massa vai produzir um peso que será distribuído de maneira uniforme sobre essa superfície. Esse peso, então, produzirá uma força em cada unidade de área onde o componente está apoiado. Sendo assim, essa força recebe o nome de pressão, né? Ou seja,
a força está distribuída de maneira uniforme, né? Então ali vai ser uma pressão em cima de uma área, uma seção transversal, né? Então essa área de seção transversal pode ser uma área que a gente já conhece, um círculo, um quadrado, um triângulo, mas pode ser uma forma qualquer. A gente precisa saber então qual é a área para a gente saber qual a pressão aplicada sobre aquela área, né? Então a minha força é dada em Pascal, né? E minha área é dada em metro quadrado. E com isso, né, a pressão, que é o Newton sobre um metro quadrado, é em Pascal, que é a divisão de um pelo outro. Bom, a tensão, né, então, quando a gente aplica uma força na seção de um determinado componente, dependendo da intensidade, esse corpo, então, pode deformar-se elasticamente, e se o esforço for aumentado, essa deformação poderá ser plástica e permanente. Então, assim, a gente pode definir tensão como sendo a relação entre uma força que é aplicada sobre uma área, né? Então, aqui, pessoal, a tensão aplicada, por exemplo, sobre um material, ele vai gerar uma deformação. Pode ser uma deformação plástica ou elástica, né? Ah, no caso ali da pressão, a pressão é uma força dividida pela área. Pode ser uma força de fluido, de ar, né? Ou algo sólido também, mas é uma pressão ali. A tensão, ela gera deformação. Então, por isso que tem essa diferença entre pressão e tensão. Apesar de ambos ter a mesma formulação e a mesma unidade, que no caso é Pascal, né? Então, na prática, né, a gente sabe que 10 newtons é 1 quilograma força e 1 newton por milímetro quadrado, que é igual a 100 newton por centímetro quadrado, que é aproximadamente 0,1 quilograma força por milímetro quadrado, que é igual a 10 quilograma força por centímetro quadrado, que é aproximadamente 1 megapascal. Então, quando a gente especifica, né, pessoal, tensão de tração em quilograma força por milímetro quadrado, então a gente diz que cada milímetro quadrado do corpo de prova está sendo submetido a uma determinada carga em quilograma força, ou seja, se a carga for de 100 quilograma força e a área do corpo de prova for de 10 milímetros quadrados, né, então o cálculo vai mostrar, né, então 100 dividido por 10, que cada milímetro quadrado desse corpo vai estar submetido a uma carga de 10 quilograma força. E a tensão aplicada no corpo de prova será de 10 quilograma força por metro quadrado, né? Então, cada tipo de material, né, possui, então, uma tensão de tração específica em virtude de sua constituição. Então, essa tensão é especificada em tabelas pelos fabricantes materiais. E como a tensão admissível à tração do material do corpo de prova da figura, no caso aqui é de 12,5 kgfm, o corpo, então, resistirá a carga de 100 kgfm. Pois, se dividirmos a carga total pela área, cada milímetro quadrado está submetido apenas a 10 kg, né? Então, por exemplo, se aumentar acima de 10, eu vou saber que vai ultrapassar essa tensão admissível, né? Então, a gente vai ver aqui um cálculo, ó. Bom, essa tensão, aquela tensão, né, pessoal, chamada tensão normal. Então, eu tenho ela é aplicada na seção transversal ali. Então, o outro tem uma tensão de cisalhamento, chama de cisalhamento é corte, né? Então, uma tensão que vai causar um rompimento, de cisalhar mesmo. Então, a tensão de cisalhamento, ele é uma força, né, que é aplicada na seção transversal de um corpo de prova, então, cuja tendência vai ser de cortar. Então, a tensão de cisalhamento é a relação entre a força cortante e a área transversal do corpo de prova. E dentro do ambiente fabril, né, pessoal, é comum a gente ver pinos, rebites, eixos e até parafusos serem cortados por esforço de cisalhamento. Vamos supor que eu tenho duas chapas aqui com um pino ou um parafuso. Geralmente, se você está submetido à tração, vai tender, então, a cortar mesmo. Por isso que fala que é tensão de cisalhamento. Tende a cortar esse parafuso, porque supondo que as duas chapas estão sofrendo força um contra a outra, vai tender então a cortar esse meu parafuso. Então, por isso que fala que é material cortante. Bom, então aí eu tenho a fórmula, né, que o tensão de cisalhamento é F vezes Q dividido por S, né? E vamos supor aí, o material do corpo de prova, sendo aço SAI 1020 laminado, eu tenho então uma tensão admissível à tração de 10 kg força e a tensão admissível ao cisalhamento, eu posso considerar, então, por norma, ele 75% da tensão admissível à tração.
Então, no caso aqui, vai ser 10 vezes 0,75, que é 7,5 kgf por milímetro quadrado. Isso aqui, geralmente, pessoal, é normatizado. Tem normas aí que você já pode colocar por regra que, geralmente, a tensão de desalinhamento é 75% da tensão de tração, né, admissível à tração. Então, né, pessoal, todo conjunto mecânico, né, ele vai ser composto, então, por uma série de peças que, então, podem ser fabricadas ou compradas, porque são padronizadas e estão disponíveis no comércio. Essas peças vão levar o nome, então, de elementos de máquina. Eles estão divididos em categorias, né? Então, a gente tem os elementos de fixação, então, na união de chapas, perfis, barras e peças entre si, é necessário, então, a aplicação de elementos de fixação, que vai proporcionar a união, seja ela permanente ou não, desses componentes. Os elementos de fixação permanentes também, né, pessoal, eles não podem ser retirados sem danificá-los ao ponto de inutilizá-los, como, por exemplo, o rebite. Os elementos de fixação não permanentes, né, são aqueles que podem ser desmontados sem causar danos às peças que foram unidas e aos próprios elementos de fixação, salvo em caso, né, onde tem problemas como oxidação ou danos causados por batidas, etc. Um exemplo aí dessa união não permanente, a gente tem a união com porca, parafuso e arruela, né? Então, os elementos de fixação mais comuns, né, são os rebites, os pinos, os contrapinos, os parafusos, porcas, arruelas, os anéis elásticos e as chavetas, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o conjunto, né, parafuso, porca, arruela, que é a união móvel, né, que eu posso retirar ali e fixar novamente. Eu tenho a chaveta, geralmente para unir polias e engrenagens. Tem a união permanente, aí é feito com rebite ou solda também, né, a depender. Então, o rebite aqui, ele é fixo, né, então não tem como eu fazer sem destruir essa união. E tem um pino cilíndrico também, né? O anel elástico externo, né, então tem um anel elástico externo aqui e o anel elástico interno, né? Bom, então no parafuso, né, pessoal, como a gente encontra a área útil do fixador para efetuar o cálculo de área? Então, no anexo 2 lá, que a gente tem aqui, ó, a gente tem essa tabela aqui, ó. Tem duas tabelas com os dados parafusos métricos e as formas, então, para determinar a área útil do fixador do parafuso, né? Então, no parafuso, né, pessoal, eu tenho os componentes geométricos desse parafuso. Então, o primeiro que a gente tem que vamos dizer assim, ele é a dimensão base do parafuso, é o passo. O passo, então, é a diferença entre uma crista e a outra no parafuso aqui, né? No caso da rosca, né? E tem os diâmetros do meu parafuso, né? Então, eu tenho o diâmetro externo, que é o maior aqui, o diâmetro interno, que é aqui nessa vale aqui, né? Entre aqui e aqui. Ou vocês vão observar, pessoal, que não é reto, obviamente, né? Então, o passo da rosca vai dar uma inclinada aqui, sim. Então, vai fazer até chegar no final do parafuso. O outro diâmetro que a gente tem chamado diâmetro do flanco, né? Então, ele é no diâmetro chamado nominal, né? Do parafuso. Eu tenho o alfa, que é a altura do filete. Eu tenho o F, que é o fundo do filete, né? Que é esse valezinho aqui, né? Entre a crista e o vale aqui da rosca, né? Eu tenho o ângulo da hélice. Eu tenho o C, que é a crista. O diâmetro do fundo da porca, no caso aqui para porcas, né? Para furos. O diâmetro do furo da porca. A altura do filete da porca, no caso o H1, e a altura do filete do parafuso, que é aqui o H. Então, a altura do filete é aqui, certo? Então, pessoal, a gente sabe, por exemplo, que a tensão no parafuso a gente sabe que o diâmetro, por exemplo, no parafuso, nós vamos mostrar isso aí, ele vai ocorrer, a gente sabe que a tensão é a força sobre a área. Então, meu parafuso, meu diâmetro externo não vai estar submetido a maior tensão. Vai ser onde vai ter a menor área. A menor área vai ser justamente essa região aqui, ó. Que é essa areazinha menor aqui, ó, que vai dessa ponta aqui, desse ponto até esse outro ponto aqui, ó. Tá vendo que é a menor área? Então, aqui vai estar sujeito à maior tensão, certo? Isso a gente vai ver aqui com os cálculos aqui, certo, pessoal? Bom,
Outro elemento que a gente tem, né, turma, são os elementos de apoio, né? Então, eles suportam outros elementos de máquina, tais como então, buchas, mancais, rolamentos e guias, né? Então, por exemplo, tem aqui uma corrediça, então uma porta, que está sobre um trilho ou uma guia, ele vai então ser apoiado aqui, né, nesse trilho ou nessa guia. Eu tenho uma bucha que geralmente tem nos mancais de deslizamento, que é justamente para poder se desgastar mesmo, para não desgastar, por exemplo, aí o elemento que está gerando esse atrito, né? Ele é o chamado metal de sacrifício, então ele vai ser submetido à lubrificação, mas mesmo assim ele vai sofrer um desgaste, né? Ele vai ter uma vida útil aí que deve ser trocada aí de forma periódica. E o rolamento, pessoal, que o rolamento aí também ele permite o giro, por exemplo, de um eixo apoiado em uma cauda. Então, esse movimento relativo de rotação. E o rolamento, pessoal, vai depender aqui dos elementos. Nesse caso aqui, os elementos rolantes são de esferas, então ele é composto pela esfera, a porta-esfera, o separador, que faz justamente essa separação das esferas. Eu tenho o anel externo, o gorne do anel externo, o anel interno e também o canal ou gorne do anel interno, que é justamente o canal ou chamado pista, onde os elementos rolantes deslizam no meu rolamento. Os outros elementos que a gente tem, por exemplo, são os elásticos, né, pessoal? Então, são aqueles geralmente fabricados com materiais dúcteis que vão permitir uma movimentação dentro de um campo de deformação elástica. Então, são caracterizados pelo formato ou pela instalação. E os mais comuns que a gente tem, né, pessoal, é a mola helicoidal, né, que a gente vê muito mesmo, muito em carros, né, em carros e outros equipamentos. Mola helicoidal cilíndrica de tração, né, então a gente tem um tipo de mola assim, de tração, de torção, né, também não é muito usual, mas a gente vê essa de torção. Essa torção a gente vê muito em empreendedor de roupa, né, outros elementos aí. Molas planas, prata e a mola espiral plana, né? Então, né, pessoal, por exemplo, a mola de compressão, ela vai ter então os componentes do diâmetro externo, o diâmetro interno, o comprimento total da mola, né? Então, vai da sua base até o seu ápice. O diâmetro da seção do arame, né? Então, a mola geralmente ela é um arame com seção transversal circular, né? Eu tenho o passo da mola, que é a distância que não entre uma arame e outra aqui, né? Que vai ser esse espaço aqui, P, que chama de passo, e o número de espiras, né? Então, o número de voltas que tem na minha mola. A mola de helicoidal de torção, ela vai ter, então, os seguintes componentes geométricos. Ela tem um diâmetro externo da mola, que é esse maior aqui, né? O diâmetro interno, o comprimento, né? Então, da base ao ápice. O diâmetro da seção do arame, o passo, o número de espiras, né, que é o número de voltas, o comprimento do braço de alavanca, né, no caso desse daqui, ó, que é no final aqui, que esse é igual a este de baixo, e o ângulo entre as pontas da mola, né, então esse ângulo que tem entre esse braço e esse outro braço da mola aqui, então o braço superior com o inferior. Bom, além desses elementos, a gente tem os elementos de transmissão. Então, eles são responsáveis por transmitir, então, rotação e potência em trechos, né, através de correias e polias, correntes, engrenagens, acoplamentos, cames, roscos e etc. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a correia, né, com a polia. Então, por exemplo, eu tenho chama motor, e é que vai receber um movimento chama de movida. Então, o motor aqui, por exemplo, vai transmitir esse movimento pela correia. O outro é a corrente, né? Corrente aí, a corrente de elos, a corrente de bus, geralmente motos, bicicletas, né? Então, utiliza esse elemento aqui. O outro é a rosca de transmissão de movimento, geralmente aí é um macaco, né? Esse macaco que a gente utiliza aí no carro, né? Chama parafuso de potência, né? Que justamente ele é um parafuso que transmite força. O outro são transmissão por engrenagem, que eu tenho então um pinhão, que é o que dá o movimento, é a coroa qual é transmitido o movimento. Então, geralmente aqui, né, pessoal, é o câmbio, né, o nosso sistema de mudança de marcha dos carros, automóveis usa esses pares, né, e esse outro aqui são as flanges, né, que também é um acoplamento, né, por exemplo, em conjuntos motobomba tem esse acoplamento, que é da bomba com o motor elétrico, certo?
Bom, os outros elementos que a gente tem de máquina são os de vedação, são utilizados no ambiente industrial para efetuar a vedação de fluidos, líquidos e gases em sistemas hidráulicos, pneumáticos, linhas de vapor e também muitas vezes são empregados para evitar também a entrada de contaminantes em máquinas e equipamentos, né? Geralmente nas bombas, né? E, então é comum a gente encontrar esses elementos de vedação em flanges de tubulações, bombas, eixos, válvulas, cabeçotes, etc. E os mais comuns que a gente tem, né, são as juntas de borracha, de papelão, é, de papel velumoide, anéis de borracha, anéis metálicos, retentores, gachetas, selos mecânicos e etc. Então, tem, por exemplo, aqui tem um anel O-ring aqui em posição de equilíbrio, né? Ele tem posição de pressão direita, ele é feito justamente para ter esse movimento relativo dentro dessa pressão, então tá vendo que ele consegue vedar totalmente, né? Tem uma guarnição plana aqui, né? No caso, entre um parafuso e um elemento e uma placa, né? Tem as junções móveis aí, então tanto de rotação quanto de translação, né? Então meu eixo está girando em torno do seu eixo ou está transladando, né? Tem um selo mecânico, né? Então ele vai ter ele tem um eixo da bomba aqui, então tem minha bomba que evita então que o fluido passe aqui pelo meu eixo da bomba, justamente através dos elementos de vedação. Assim como eu também tenho os selos mecânicos, né? O selo também faz essa mesma função. Bom, pessoal, então aqui tem um exercício de passagem aí, só para fixar o conhecimento mesmo, não é pontuado. Pessoal, com relação aos conceitos aí, tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Tudo certo, pessoal? Então vamos entender então o que é vou pegar na verdade, vou abrir um outro aqui em branco, tá? Aqui a gente consegue. Bom, então vamos lá. O que o nosso exercício aí ele tem, né? Ele pede então. Então, o meu exercício aqui, né, pessoal, ele vai ter quais as condições? É um porta-pallet, então eu tenho um peso aqui de 4.000 quilos, né? E ele está distante a 0,8 metros, 80 centímetros da aplicação aqui dessa fixação, que é um parafuso, né? E a 0,6 metros ou 60 centímetros da sua base aqui instalada, certo? Bom, então a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a força que esse meu parafuso está sendo suportado, né? Então a primeira coisa que eu tenho que calcular, por exemplo, se eu tenho, então, por exemplo, vou desenhar aqui, pessoal, de forma. Então, vou desenhar aqui bem grosseiramente aqui, só para a gente. Então, aqui eu tenho o meu parafuso, né? Então, aqui, pessoal, eu tenho uma força de. Não é a força, né? Então, é uma massa de 4.000 quilos. Bom, então, né, pessoal, se eu tenho uma força aplicada a um braço de alavanca, eu vou gerar, então, um momento. Eu vou gerar, então, um momento em torno desse parafuso, né? Ou seja, esse meu parafuso, então, ele vai tender a ter uma flexão, né? Chamamos de fletir. Então, ele vai fletir aqui nessa condição. Ele vai tender a fletir aqui. Que é a tendência? Esse meu porta-pallet tentar baixar aqui, né? Como eu calculo essa força? Pelo momento, esse momento pelaquela fórmula. Então, M aqui, ó. Então, MF é igual a D1. Eu vou chamar isso aqui, então, esse 80 centímetros de D1. Isso aqui, então, eu vou chamar de F, ou de P. Ok, pessoal? Então, é D1 vezes P.
Então, né, pessoal, o meu momento fletor aqui, ó, é dado, então, por 80 vezes 4.000. Ok? Então, com isso, eu acho, vocês calculam aí depois, ok, pessoal? A gente acha, então, o momento. Bom, então eu achei esse momento. Então, da mesma forma que eu vejo que eu calculo esse momento, eu também posso calcular a força que está sendo submetida aqui na minha base, né? Então, essa força, como é que eu vou calcular? A força vai ser dada. E como aqui também tá ligado, né, pessoal? Então, eu acho a força que meu parafuso está sendo aplicado, que é justamente dado pelo meu momento fletor, dividido agora por D2, que é essa distância aqui, ó, D2, certo? Bom, então a força aqui, ó, a força aqui vai ser dado por esse momento fletor, né, dividido pelo 60. Aí com isso eu vou achar a minha força, eu vou avaliar. Bom, a força então total. A gente tem que lembrar que são dois parafusos, ou seja, no final eu vou avaliar a força dividido por dois, que aí eu vou fazer uma análise individual. Então eu vou achar essa força, vou dividir por dois. Então cada parafuso vai estar submetido então com as condições aqui de, né, de tantos newtons, né, na verdade quilograma força. Aí eu preciso descobrir se esse parafuso então que eu indiquei, no caso é esse daqui, ó, que é esse daqui, ó, que é o PASX, se ele vai então ser capaz de suportar essa carga, né? Então, o parafuso, então, inicialmente, é o PASX, PASX, MA 10, 30, RIZB. Bom, então o que que esse parafuso me fala, né? Essas nomenclaturas, pessoal, elas não são aleatórias, elas têm um significado. Então, por exemplo, o 10 aqui é o diâmetro nominal, então esse aqui, por exemplo, é diâmetro nominal. Esse aqui é o comprimento do parafuso. Esse RI aqui, o que que ele me indica? Que ele é do tipo chamado rosca inteira. E o ZB é o tipo de acabamento, que é o zincado branco, né? Então, cada parafuso vai ter o seu acabamento para ter uma aplicação, né, específica ali, para onde ele vai ser aplicado especificamente. E esses dois números aqui, ó, perdão, esqueci que tem um 5.8 aqui. Esses dois números aqui, ele me mostra, então, a classe de resistência do parafuso. Essa classe, então, aqui, que é a 5.8, eu descubro, então, tensão de escoamento e tensão de ruptura. A tensão de escoamento, eu vou pegar o primeiro dígito e multiplicar pelo segundo. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, tensão de escoamento, ó, eu vou chamar aqui de sigma E, que é pegar, então, 5, multiplicar por 8. Então, que logo vai ser 40, né? Então, 40 kgf por milímetro quadrado. Certo? E a tensão de ruptura, como eu calculo? Então, eu pego o primeiro dígito e multiplico pelo seu diâmetro nominal. Nesse caso, então, aqui, é pegar 5 e multiplicar por 10. Só lembrando, pessoal, então, que a tensão de escoamento, por exemplo, quando eu estou esticando, supondo que eu estou esticando meu parafuso, a tensão de escoamento, ele vai fazer uma deformação elástica, que quando eu deixo de aplicar essa força, ele volta ao normal. Aí, se ele tiver uma deformação plástica, no momento que eu retiro a força, então ele vai ter aquela deformação permanente, que é a chamada deformação plástica. Essa tensão aí é de escoamento. Então, ela vai prosseguir
até o momento que rompeu meu parafuso. Rompeu meu parafuso, essa então é a tensão de ruptura dele. Então, no momento que tem essa deformação plástica, é a tensão de escoamento, por isso que ela é menor, obviamente, que a de ruptura. A tensão de ruptura, realmente, rompeu meu parafuso, não tem mais nem força, nenhuma tensão a ser aplicada ali. Ok? Então, no caso, para fazer uma análise dessa parte do esforço do parafuso, eu vou usar essa aqui, ó, tensão de escoamento, não vou usar a tensão de ruptura, certo? É a minha colinha aqui, pessoal. Então, vamos lá. No parafuso, então, a gente sabe, o que que a gente sabe aí do parafuso? Eu preciso determinar, como eu falei, qual que é a menor área aqui, ó, que o meu parafuso está sendo submetido. O meu parafuso, ele não necessariamente, ele não é, o parafuso ele tem uma seção circular, uma seção transversal circular. Obviamente, vai ter a rosca do parafuso. Os parafusos, ela é meio triangular assim, né? Então, e obviamente ela vai ter uma defasagem aqui, né? Então aqui, pessoal, ó, então a menor área que o meu, e a gente sabe que tensão, só onde prosseguir, a gente sabe que tensão é força dividido pela área, ou seja, quanto menor a minha área, maior a tensão. O diâmetro nominal não vai dar a maior tensão que o meu parafuso vai estar submetida a essa seção transversal aqui. Essa seção transversal, ela é chamada diâmetro do núcleo do parafuso. E como eu calculo ele? Eu vou precisar então de duas coisas. Primeiro, a altura do filete e depois calcular esse diâmetro do núcleo. A altura do filete, pessoal. E outra coisa também, esse parafuso aqui, ó, ele é 1,5, ou seja, o passo dele é de 1,5 milímetros. E também é uma medida fundamental do meu parafuso, é o passo. Eu preciso do passo para eu poder calcular, então, esse diâmetro do núcleo. Então, como é que eu vou calcular? Primeiro, eu vou precisar da altura do filete. A altura do filete é dada aqui por essa forma, ó. HE, ó, tá vendo? A altura do filete do parafuso. Então, HE é 0,600, ó, 61343 vezes o P, que é o passo do parafuso. Então, aqui, ó, HE. Então, HE é 0,61343 vezes o passo. HE é igual a 0,61343 vezes o 1,5. Aí vocês calculam, ok, pessoal? Aí vai dar, então, a altura do meu filete. E para achar, então, o diâmetro do núcleo, deixa eu só... Só um minutinho aqui, pessoal. Bom, pessoal, então voltando aqui, né? Então aqui agora, o que que eu faço? Eu vou então agora calcular o meu diâmetro do núcleo, que é aquele menor diâmetro que eu tenho, né? Então meu diâmetro aqui interno, ó, é igual a
2, o diâmetro. Esse D aqui é o diâmetro nominal. Nesse caso do meu parafuso, o diâmetro nominal é de 10, né? Então, menos 2 vezes HE. Então, aqui, pessoal, meu diâmetro interno, que é o diâmetro do núcleo, é 10 menos 2 vezes esse valor aqui, ó, que é 0,61343 vezes 1,5. Com isso, eu acho meu diâmetro do núcleo. Achei esse meu diâmetro, agora eu vou calcular a área, então, dessa seção transversal, que é um círculo, né? Então, a área, então, é π vezes esse DI ao quadrado dividido por 4. Ok? Achei, então, achei essa área, eu vou aplicar, então, pela força, né? Então, agora, sabendo que eu tenho a minha tensão de escoamento desse meu parafuso, que é de 40, então eu vou calcular, ó, força é igual a tensão vezes a área. Então, aqui agora eu acho qual é a força que esse meu parafuso ele pode suportar. Aí, então, eu vou comparar essa força daqui, ó, vou chamar de FP do parafuso. Então, eu vou aqui, ó, eu tenho que, então, comparar. Então, eu tenho que comparar a força calculada, vou chamar de FC, com FP, que é a força do parafuso. Então, por exemplo, se, por exemplo, a força que eu achei do calculada for maior do que o parafuso, então eu vou precisar achar um novo, preciso então dimensionar, né? Então preciso escolher outro parafuso. Então preciso escolher outro parafuso. Ou se não, né? Se não, né? Se não, se a força do parafuso for menor ou for maior do que a força que eu calculei, então não preciso, né? Então permanece com o parafuso escolhido. Então, permanecer com o parafuso escolhido. É ok, pessoal? Eu não fiz as contas aqui porque aí vocês desenvolvem ela aqui, ok? Conseguiram entender o raciocínio, pessoal? Então é basicamente fazer isso. Tem alguma dúvida aí, algum questionamento? E aí, pessoal, conseguiram entender? Pode falar, pessoal. Se vocês não entenderem, pode falar. Eu repito algum procedimento aqui. Eu só não entendi esse finalzinho aí, ó. Qual exatamente, Jones? Pode. Você está falando É essa só... parte do diâmetro aqui? Não, a última conta. Essa daqui? Isso. Bom, todas essas fórmulas aqui, Johnny, elas são retiradas aqui, ó, tá vendo? O formulário para cálculo da rosca métrica normal, né? Então, para eu achar esse diâmetro mais interno aqui do meu parafuso, eu preciso, então, utilizar dessas fórmulas, tá vendo? Ó? Que é o diâmetro do núcleo, é justamente esse daqui, ó, que é o menor diâmetro do parafuso, tá vendo? Diâmetro do núcleo. Então, é esse daqui, ó, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu preciso calcular, antes de calcular isso aqui, é o chamado altura do filete. Então, eu preciso da altura do filete, que é 0,61343 vezes o passo. O passo do meu parafuso, eu sei que ele é de 1,5 milímetros, que ele foi dado aqui. Correto? Esse meu parafuso aqui, ele é de 1,5. Ó. O passo aqui ele fala, tá vendo? Ó? O passo é de 1,5 milímetros.
certo? E então, a partir do passo, eu calculo, então, primeiro essa altura do filete. Então, eu falo que a altura do filete é 0,61343, esse número já é dado aqui, certo? Ele já é uma constante, ele já é dado, né? E multiplico pelo meu passo, que é de 1,5. Beleza, então, calculei 0,61343 vezes 1,5. Agora eu vou calcular esse diâmetro menor do núcleo, que a gente não sabe que a tensão não é força dividido pela área, e quanto menor a minha área, maior a minha tensão. Então, esse diâmetro do núcleo é o menor diâmetro do parafuso, que chama diâmetro do núcleo. Então, ele é a área de seção transversal onde meu parafuso vai estar mais sujeito a romper. Não sei se você já observou, John, que muitos desses parafusos, quando rompe, ele rompe justamente nessa área, que é a menor seção, é a parte crítica do parafuso. Então, toda vez que o parafuso ele rompe justamente nessa menor parte do parafuso, onde ele vai estar sujeito a maior tensão. Então, para calcular esse diâmetro, esse menor diâmetro do núcleo, eu vou utilizar essa fórmula. Então, o diâmetro do núcleo é igual ao diâmetro, esse diâmetro é o nominal do parafuso, que é dado, nesse caso aqui é de 10 milímetros, menos duas vezes a altura do filete, que é esse aqui calculado anteriormente, certo? Então, eu pego duas vezes esse valor aqui calculado e faço, então, 10 menos esse valor aqui, que é de duas vezes HE. Então, eu venho aqui, ele, obviamente, ele vai dar um valor menor do que 10 milímetros, né? Então, ele vai dar, obviamente, né, 10 menos alguma coisa vai dar um valor menos que 10 milímetros. Vai dar, então, algo em torno de 8 alguma coisa, né? Então, esse valor aqui vai ser o diâmetro do núcleo. E então, pessoal, esse menor diâmetro do núcleo, né, ainda vai ser uma seção transversal, vai ser uma circunferência. Então, ele é uma circunferência que vai ter um diâmetro que é o DI. Então, esse meu DI é justamente o que eu calculei aqui. E como se calcula o círculo, né, como é calcular a área de um círculo? Então, é π vezes DI ao quadrado dividido por 4. Então, é π vezes o diâmetro, esse diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4. Aí eu vou achar, então, a área da seção transversal. Essa fórmula aqui, ela é, ela é calculada a partir dessa, ó. Então, aqui, ó, tensão é igual a força dividido pela área. Então, se eu fizer uma multiplicação cruzada, então, aqui, ó, F é igual a tensão vezes a área, que é justamente essa daqui. Certo, João? Conseguiu entender aí? E essa tensão aqui, qual que eu vou usar? Como eu falei lá no início, vou utilizar a de escoamento, que é a tensão que o meu parafuso é submetido à tensão de escoamento. E essa tensão, juntamente com essa área, eu vou descobrir então qual é a força que esse parafuso escolhido aqui, de acordo com seus parâmetros aqui geométricos, ele consegue suportar, né, para que ele foi projetado, essa classe de parafuso, certo? Calculei essa força que é do parafuso, então eu tenho que comparar essa força que o parafuso suporta com o que foi calculado, para saber se esse parafuso que foi escolhido inicialmente, ele está de acordo ou não com as condições especificadas inicialmente, se ele suporta, então, essa carga de 4.000 quilos, né? Nesse caso aqui, uma carga de 4.000 quilos, né? Se a força que eu achei do parafuso for maior do que a do que eu calculei, então eu vou permanecer com o parafuso. E se a força calculada, no caso, ela é menor, ou ela é maior do que a do parafuso, ou seja, quer dizer que o meu parafuso não está correspondendo, eu preciso escolher outro. Esse parafuso vai vir a falhar e o meu sistema aqui vai colapsar, né? Então vai quebrar aqui, vai gerar uma quebra. Esse parafuso vai quebrar em algum momento, mas vai. Então, por isso que eu faço essa comparação e eu tiro a conclusão. Certo, John? Conseguiu entender o raciocínio aí? Se quiser que eu explique de novo, sem problema. Aqui é Não, só certo. seguir. Aqui é mais seguir um procedimento mesmo, um passo a passo de cálculos. Conseguiu entender o raciocínio aí? Agora consegui. Viu? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais algum questionamento?
Ok, pessoal? Bom, pessoal, então não havendo mais dúvidas aí, vou finalizar então aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade nesse exercício. Antes de finalizar, pessoal, sobre as outras situações de aprendizagem, alguém tem então alguma dúvida, quer te falar alguma dúvida, teve alguma dificuldade? Tudo ok? Então, antes de finalizar aí. Igual eu tô começando agora. A primeira aula que eu tô assistindo, aí a primeira SAP lá eu tenho que fazer ela também e mandar até dia 15. Isso, é porque aqui, ó, John, tá aqui, ó, até o dia 15 aí de novembro aí, você faz o envio aqui, certo? Vou entrar aqui como aluno, ó. Você responde, você pode fazer digitado, pode fazer à mão, manuscrito, tirar uma foto, você vai fazer o envio aqui, ó. Envio da SAP, ó, tá vendo? Aí você faz o envio aqui, ó. Você pode editar o envio, fazer o envio, ó. Aí você faz lá, enviado para avaliação. Aí chega para mim, eu faço a atribuição e depois chega a nota. Depois, quando você recebe, você tem uma notificação lá de nota, certo? Você pode editar e pode remover o envio, certo? Deixa eu só te mostrar como é que faz o envio aqui, de um outro aqui, ó. Então vem aqui, ó, SAP 2. Ah lá, então vem aqui, ó, adicionar envio. Adicionei o envio, ó, tem duas formas. Eu posso arrastar, então eu abro aqui o Windows Explorer, que é essa parte da pastinha aqui, ó. Pego um arquivo qualquer aqui, clique e arrasto, certo? Clicou, arrastou, deu salvo mudanças, aí gera o envio, certo? Outra forma é aqui, ó, adicionar, aí você vem aqui procurar e procura onde está salvo o seu arquivo, ok? Você põe, clica duas vezes, ou clica uma vez, vai em abrir também, aí vem aqui, enviar este arquivo. Aí chega aqui para eu fazer as devidas correções, dar os feedbacks e correção caso necessário e atribuir a nota também. Certo, Johnny? Bom, aí essas aulas aqui, elas estão aqui no cronograma e outra coisa também, elas são sempre gravadas e disponibilizadas aqui, ó, na aba videoaulas. Tá vendo? Aqui são alguns vídeos complementares, a parte de metrologia, as aulas também estão aqui, ó. Então, cada uma aqui vai corresponder a uma SAP, situação de aprendizagem. Então, esse aqui da SAP 1, da SAP 2 e aqui da SAP 3. E hoje que é da SAP 4. Então, ainda faço, eu coloco aqui, então, o outro vídeo aula gravado aqui. Certo, pessoal? Certo, John? Tem alguma dúvida aí? Tem Então, certinho. certinho? Sim, Aí, não entendi. posso fazer no caderno e tirar uma foto e colocar no arquivo também. Pode, perfeitamente, sem problema. Colocando legível, tirando a foto legível também, tá tranquilo. E outra coisa aqui, John, só para te mostrar, o conteúdo do curso é aquele que eu mostrei inicialmente, que é um mais resumido, e os livros didáticos aqui, certo? Você já clica aqui e já acessa direto aqui. Caso você tenha alguma dificuldade ou quer ver os assuntos que são pertinentes a cada situação de aprendizagem, tem aqui nos livros, certo? No volume 1, no volume 2, certo? Então, certinho. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum questionamento? Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, então, alguma dificuldade, então não deixe de me procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês aí, eu preciso. Vou desejar então a todos uma boa noite, um bom fim de semana aí e até a próxima. Certinho. Boa noite, então. Boa noite.